Salut a tudo. Général Kenobi. Oi gente, então hoje nossa aula de sinalização celular. Se vocês já devem conhecer um pouquinho da Biocell, né, alguns acham que sinalização é uma das partes mais difíceis da biologia celular. Mas não é não, gente. É só vocês conhecerem um pouquinho, dos conceitos básicos de sinalização e a gente entender o que são, aquelas ativações de vias, o que a gente faz de troca energética para ativar uma via, fica um pouquinho mais fácil de entender. A gente não vai trabalhar aqui nas vias específicas, é claro que vou mostrar algumas, o básico, mas dá pra gente compreender sim. Não vai ficar muito difícil não de entender a sinalização na célula e qual é o seu papel no contexto social da célula. E para facilitar um pouquinho, eu fiz uma historinha ali, muito legal para a gente entender como os hormônios que controlam nossas emoções estão relacionados com essas vias celulares. Então não deixem de assistir a nossa aula até o final. Um abraço a todos e tchau, tchau. Então, gente, agora falaremos da sinalização celular. Já conhecemos, vários componentes celulares, de citoesqueleto, de organelas membranosas. Já conhecemos um pouco do contexto social da célula dentro do organismo. E agora falaremos das estruturas de sinalização celular, que vão envolver tudo aquilo que nós já vimos, proteínas de membrana, ativação, fosforilação de proteínas, moedas energéticas. E antes de começar a nossa aula, nós falaremos aqui de uma historinha, que é uma historinha baseada nesse artigo aqui. Então, nossa historinha vai começar aqui com, para romantizar toda a coisa, a gente vai falar aqui da história de uma mocinha que está ali na sua idade, dos 20 e poucos anos, em busca do amor perfeito, Então, o que acontece? Existem alguns hormônios produzidos, dentre eles aqui os estrógenos, que eles produzem uma série de alterações comportamentais. É claro que os homens também têm esses hormônios, mas muitos deles relacionados com a testosterona. Mas no caso dos estrógenos, eles vão ser então produzidos nos folículos ovarianos maduros, e esses hormônios controlam tanto o aparecimento de características sexuais femininas e em determinados momentos dentro do ciclo da mulher, ele está envolvido com a atração e a busca por parceiros sexuais. Então, dentro dessa nossa historinha, essa mocinha, em determinado momento, ela vai estar ali à busca pelo amor dela, pelo amor perfeito, pelo crush dela. Então, digamos que esse então deu o match, e ela vai então agora para um encontro lá com o seu crush. E aí durante o encontro ali, uma série de outros hormônios estão sendo produzidos e liberados. Dentre eles, a norepinefrina ou noradrenalina é aquele hormônio que vai acelerar os batimentos cardíacos. Então, enquanto ela está olhando ali, ela está apaixonada, está com um batimento acelerado. A serotonina vai causar aquela sensação de euforia, aquela sensação que dizem de borboletas no estômago. E a dopamina é um hormônio da alegria, um hormônio também conhecido como hormônio da felicidade. E ela também então vai reunir todos esses sentimentos, que a gente pode falar isso chamar isso como um quadro de uma pessoa apaixonada. Curiosamente, a gente tem dentro do chocolate uma substância chamada feniletilamina, que é uma substância que ela mimetiza esses efeitos aqui da dopamina e da serotonina. Por isso que é muito comum, isso desde antigamente, trazer chocolate para presentear a moça, para fazer o que a gente chamava antigamente, aqueles galanteios. Muito bem, o que vai acontecer se dentro dessa relação ela perdurar?
né, eles, né, casarem, eles forem ali constituir um laço afetivo. Outros hormônios eles vão ser produzidos então, né? Em um deles, né, é essa ocitocina, que ela é o responsável pelo vínculo afetivo entre as pessoas, né? E também ela é produzida depois do orgasmo, e é também um hormônio produzido quando as mães amamentam seus filhos, né? Então ela tem toda ali uma relação com o vínculo social, né? com aquela, né, com a formação monogâmica, né, que a gente pode, assim por dizer. E a vasopressina, que também é um outro hormônio conhecido, como o hormônio que regula, né, controla a pressão dos vasos sanguíneos, né, promovendo a dilatação deles, ou a contração, pela sua falta. A vasopressina também ela tem uma influência direta no sistema nervoso central, e ela é conhecida como um hormônio de fidelidade, ou seja, níveis altos de vasopressina no sistema nervoso central fazem com que haja ali uma fidelização dos parceiros, né? E também, né, uma pequena proteína, né, ambos são, né? Então, 9 aminoácidos no caso da vasopressina e 8 aminoácidos na ocitocina. E, curiosamente, a gente encontra essas substâncias para, né, serem vendidas como medicamentos. Bom, o que vai acontecer se isso tudo não funcionar, não der certo, né, se não houver esse vínculo afetivo, né? Se por um acaso ali durante o encontro, né, o rapaz ali fez alguma coisa que a mocinha não gostou. Então toda aquela sensação que ela estava tendo lá de euforia, né, de alegria, de, né, batimentos cardíacos acelerados, tudo aquilo vai ser inibido automaticamente, né? Então a gente vai ter um bloqueio ou uma inibição dessas vias dopaminérgicas ou serotoninérgicas, né? Então existe ali um fator estressor que vai fazer ali a ativação de outras proteínas que vão inativar aquelas proteínas que causavam aquela sensação. E também há uma outra proteína, né, uma outra molécula, um outro esteroide sendo produzido, que é o cortisol, que também é conhecido como hormônio de estresse. E ele tem efeito em todos os órgãos e também no sistema nervoso central. E aí eles vão atenuar, né, ou melhor, vão interagir com os nossos sistemas olfatórios, gustativos, auditivos e visual. Então esses hormônios, né, juntamente o cortisol e com o bloqueio dessas outras vias, vai causar alterações no estado de humor e, no caso aqui, causar aquele sentimento então de repulsa. Muito bem, então a gente viu essa nossa historinha e a grande questão é como que essas substâncias são capazes de realizar, né, perdão só pelo erro tipográfico, alterações em órgãos e sentidos de uma maneira tão rápida. Tudo isso graças às vias de sinalização e as respostas que a célula vai desempenhar mediante a essas moléculas sinalizadoras ou a esses hormônios. Então, a primeira coisa, a gente vai falar aqui de alguns princípios básicos da sinalização celular. Então, a primeira coisa é o que é uma sinalização celular. Então, a gente tem aqui nesse quadro o que a gente pode resumir de sinalização. Então, as células recebendo esses estímulos A, B e C, eles vão fazer com que a célula continue se mantendo viva. São fatores de sobrevivência. Já se além desses estímulos a célula receber os estímulos D e E, ela vai crescer e entrar em divisão celular. Ou, se ela receber os estímulos F e o estímulo G, ela vai entrar em um processo de diferenciação celular. Já se a célula cessar todo o recebimento de estímulos, ela não é estimulada pelo meio, ela entra em um processo de morte celular, ela entra em um processo de apoptose. E aqui, gente, nós temos um panorama geral, né, do que seria um resumão de uma via de sinalização celular. Tudo vai começar aqui com uma molécula sinalizadora extracelular e um receptor de membrana.
Essa interação, então, desse sinalizador com o receptor altera toda a conformação do receptor, principalmente aqui no seu domínio citosólico, que vai ativar outras vias, outras cascatas de sinalização intracelular, ou vias também. Então aqui a gente tem essa ativação, seja ela por formação de AMP cíclico, por fosforilação, por proteínas ligadas com GTP, não interessa. Mas o que vai acontecer é a ativação dessas cascatas de sinalização celular. Então são proteínas de sinalização intracelular. E as proteínas efetoras são aquelas proteínas que são relacionadas com a resposta final dessa via de sinalização. Então elas podem ser uma enzima, alterando então o metabolismo da célula, uma proteína de controle de transcrição de genoma, alterando ali a expressão de novas proteínas, ou então uma proteína de citoesqueleto, alterando ali a forma da célula, ou então movimentos celulares coordenados, como é o que a gente tem aqui representado. E aqui a gente vê uma resposta induzida por uma molécula sinalizadora, por um hormônio chamado acetilcolina. Então a acetilcolina, ela é liberada e interagindo aqui com o seu receptor, em uma célula de uma glândula salivar, esse hormônio tem como função a secreção dessas vesículas. Já em uma célula muscular cardíaca, a acetilcolina ela vai reduzir a velocidade e a força de contração. Então ela vai promover ali um relaxamento nessa célula. Já na célula muscular esquelética, a acetilcolina, ao invés de promover o seu relaxamento, ela vai promover a sua contração. Curiosamente, por isso a gente tem duas vias distintas, que vão de neurônios ou de sistema nervoso que vai inervar tanto o músculo cardíaco quanto o esquelético. Então aqui a gente tem a musculatura que a gente chama de parasimpática e aqui a gente tem a musculatura inervada pelas vias simpáticas. E aqui a gente tem 4 formas de sinalização celular, e como que elas funcionam. A primeira delas é aquela que é dependente de contato, onde uma própria célula sinaliza para a sua célula-alvo, para a sua célula vizinha. Então isso ocorre através aqui de ligação com receptores de membrana. Nós temos a sinalização parácrina, que é quando a célula ela produz essas moléculas sinalizadoras e elas vão interagir com as suas células vizinhas. Então isso é muito bem observado em embriões em desenvolvimento, quando eles não têm ainda um sistema nervoso bem definido e nem um sistema circulatório ainda desenvolvido. Quando a gente já tiver um sistema circulatório ou então o sistema nervoso, a gente pode aqui estar indo para as vias endócrinas e sinápticas, mas mesmo em indivíduos adultos a gente tem esse tipo de sinalização. É um tipo de sinalização que ocorre, por exemplo, no eixo hipotálamo-hipófise. E aqui na sinalização endócrina a gente vai ter uma célula produtora desse hormônio, esse hormônio vai cair na corrente sanguínea e ele vai encontrar ali a sua célula-alvo. Já na sinalização sináptica, a gente vai ter a produção de um neurotransmissor que cai na fenda sináptica e interage ali com o receptor de membrana da sua célula-alvo. E aqui nós temos então como que essas moléculas elas são específicas para cada tipo de célula-alvo. Então, na sinalização endócrina, nós temos aqui a célula A, B e C. Observem que cada uma tem aqui um formato e produzem aqui um hormônio com uma forma específica. Na corrente sanguínea, todos esses hormônios são misturados, E a grande questão é como que eles encontram a sua célula-alvo. Porque o receptor da célula-alvo A, ele é um receptor de membrana que reconhece apenas o hormônio produzido pela célula endócrina A. Do mesmo modo que a célula B' tem um receptor de membrana que reconhece apenas a molécula produzida pela célula B. Assim como a célula C' reconhece o hormônio produzido pela célula C. Então, é uma especificidade que ocorre pelo receptor de membrana com a molécula com o hormônio produzido. Já no caso da sinalização sináptica, a gente tem aqui um neurônio A
que vai inervar apenas células do tipo A. O neurônio B ele vai inervar apenas células do tipo B e o tipo C apenas do tipo C. Assim como a gente viu ali que são aquelas vias simpáticas e parasimpáticas. Além disso, eu não tinha comentado, aqui a gente tem uma outra forma de aumentar essa resposta da sinalização, que é a passagem de moléculas de sinalização através de junções do tipo comunicante. Então, isso também pode facilitar e acelerar essa transmissão ali dessa resposta de sinalização. E aqui, só para a gente terminar, nós temos ainda os receptores de superfície celular e os receptores intracelulares. Então, nós vamos ter duas classes de sinalização celular, que é aquela que vai envolver receptores de membrana, onde a molécula sinalizadora ela vai interagir com o receptor, e aqui a gente vai ter toda aquela resposta no citoplasma da célula. Já no caso dos receptores intracelulares, eles vão ser, normalmente eles são hidrofóbicos, então precisa de uma molécula carreadora, e eles são liberados próximos da célula e conseguem atravessar a membrana plasmática por conta de apresentar essa natureza hidrofóbica. E lá dentro eles vão interagir com outras proteínas que vão deixá-lo com uma característica mais hidrofílica, alterando ali normalmente a conformação de proteínas, e a resposta vai ser direto no núcleo, fazendo a transcrição de genes. E aqui então a gente vai começar a falar dessas classes de moléculas que a gente chama de moléculas de sinalização direta. Então, como eu já falei, são moléculas que apresentam uma natureza hidrofóbica. Aqui vamos esquecer só esse diferentes respostas induzidas pela acetilcolina, que era do slide anterior e acabou ficando aqui. Mas aqui nós temos então que não são peptídeos, são esteroides, e entre eles o cortisol, o estradiol, a testosterona, a vitamina D, ácido retinóico, tiroxina. E a característica crucial dessas moléculas é que elas conseguem atravessar a membrana plasmática e vão interagir diretamente ali na transcrição de genes. E isso vai ocorrer como? Então a gente vai ter ali o sítio de transcrição gênica, normalmente ele vai estar ali bloqueado. Então a gente vai ter ali proteínas inibidoras que vão estar ligando ali, impedindo a transcrição do gene. Então a gente tem esse receptor que ele pode estar inativo ou pode estar ativo. Deixa eu só voltar aqui. Então vamos dar uma olhada como que são essa transcrição de genes, como que essas moléculas vão interferir. Isso tudo vai envolver elementos de transcrição gênica. Então são proteínas que elas são relacionadas com a transcrição de genes específicos. Então, toda vez que o hormônio, a molécula ligante, se ligar com essa proteína, ela vai sofrer ali uma alteração funcional, uma alteração conformacional, melhor dizendo. Então, a gente vai ter essa proteína em dois estágios. Então, esse receptor de transcrição gênica ele vai estar inativo, sem ali a presença do hormônio. E quando ele tiver a presença do hormônio, o hormônio vem aqui e se liga. A gente vai ter a formação, a ligação de proteínas coativadoras que vão alterar toda a estrutura, toda a conformação desse complexo, e ele vai se ligar ali no DNA, produzindo então a transcrição desses genes. Então a gente tem aqui um exemplo aqui do lado dessas proteínas, desses receptores nucleares, e aonde está ali o domínio de ligação ao DNA. Então vejam, aqui a gente tem o receptor do cortisol, o receptor do estrógeno, da progesterona, da vitamina D, do hormônio tireoide e do ácido retinóico. Então todos eles vão ter um domínio que vai ser comum, que é um domínio de ligação à molécula de DNA. Então vamos dar uma olhada aqui, um detalhe melhor de como que isso vai funcionar depois. Então a gente tem aqui, do mesmo modo, uma resposta que a gente chama de primária, em resposta a esse hormônio, e uma resposta que é chamada de secundária, ou também resposta tardia. Então a gente vai ter aqui o hormônio,
e o hormônio, o receptor desse hormônio esteroide. Então ocorreu a ligação do hormônio com o receptor, alterou toda a conformação desse complexo e ocorreu ali a ativação, né, da transcrição gênica. Nesse caso, vamos supor aqui, hipoteticamente, que a gente tem duas proteínas produzidas como resposta primária. Então, essa proteína redonda e essa proteína quadrada. O que vai acontecer é que essas proteínas elas podem ter um efeito que a gente chama de retroalimentação positiva. Ou seja, as proteínas produzidas elas vão ativar outros domínios de transcrição gênica, produzindo ali outras proteínas, que são agora proteínas de resposta tardia. E essas proteínas, elas, vejam, a partir de duas proteínas, a gente teve aqui uma duplicação, 4 proteínas. Então, é tanto uma forma de você aumentar essa resposta, né, deixar uma produção mais rápida dessas proteínas, quanto também você deixar de uma maneira que uma pequena quantidade dessas moléculas seja responsável pela produção de uma grande quantidade dessas proteínas. E aqui a gente tem um exemplo de como que seria hipoteticamente essa ligação. O hormônio ele não vai interagir diretamente ali no núcleo da célula, então ele vai precisar de proteínas. Do mesmo modo que quando esse hormônio, como ele tem a sua natureza hidrofóbica, ele é carreado no plasma, ele, por ser hidrofóbico, ele precisa de uma proteína carreadora. Então, quando ele chegar dentro da célula, o que vai acontecer? Ele vai atravessar a membrana plasmática e vai ser transportado para dentro do núcleo da célula, onde vai ocorrer ali a transcrição dos genes. E aqui a gente tem, alguns exemplos, de hormônios, já dando nome aos bois agora. Então, como a gente falou lá do estrógeno, dos estrógenos lá no início da aula, a gente vai mostrar aqui um modelo de mecanismo de ação, ou melhor, mecanismo de transcrição do estrogênio. Então, o que vai acontecer? O estrogênio, ele, por sua natureza hidrofóbica, ele atravessa a membrana plasmática e ele vai se ativar com uma proteína de transcrição gênica. E essa proteína aqui, no caso, é um dímer. Então, elas são duas proteínas que vão fazer um conjugado. E essa proteína, sem a presença do hormônio, ela vai estar inativa. Vai estar ligada com uma proteína aqui chamada HSP90. Quando o hormônio se liga, ela vai se desvincular dessa HSP90 e formar esse dímero. Esse dímero, então, vai se ligar na fita de DNA e, junto com uma proteína coativadora chamada RAT, vai promover ali a transcrição dos genes. O que é curioso é que esse tipo de modelo não é o mesmo para todos os hormônios esteroides. Então, isso pode sofrer ali algumas alterações, como a gente vai ver aqui. Nesse caso, nós temos ali um mecanismo de regulação da transcrição gênica, não agora pelo estrógeno, mas agora pelo hormônio da tireoide, o hormônio tireoidiano. Então, a mesma coisa, a gente vai ter aqui um receptor do hormônio, só que nesse caso ele vai estar ligado, já vai estar aderido aqui à fita de DNA, e a transcrição ela é inibida por conta da ligação de uma proteína de inibição chamada HDAC. E dentro dessa proteína, ela vai estar bloqueando aqui os sítios de ligação do hormônio, e toda vez que o hormônio for adicionado, ele vai se ligar aqui nos seus sítios de ligação, promovendo ali uma alteração conformacional, e essa proteína aqui ela vai ser retirada. Sendo ela removida, a gente vai ter então a proteína coativadora se ligando, formando todo o complexo de proteínas mais hormônios e a transcrição sendo iniciada. Bom, a gente tem outras moléculas de sinalização agora, já falando um pouquinho das vias, que elas não são moléculas de sinalização em si, mas elas funcionam como mediadores intracelulares.
né? Então o cálcio é um deles, que a gente vai falar mais adiante dentro de algumas vias, e um deles que a gente pode falar agora nesse momento é o óxido nítrico, né? que é um gás. E esse óxido nítrico, o que é curioso é que, né, que existe também na suplementação esportiva muita gente que compra esse óxido nítrico, né, achando, e muitas vezes sem saber, né, para que serve. Acha, não, vou comprar o óxido nítrico para dar um gás, dar um fôlego ali na hora do meu exercício. Só que esse óxido nítrico, na verdade, que eles estão comprando ali são aminoácidos. Então são aminoácidos, né, normalmente, né, ali, um alto teor de arginina, e eles acreditam, né, pelo metabolismo, que essa arginina depois ela vai ser convertida em citrulina e produzir o óxido nítrico. Só que isso não ocorre. Então isso não é verdade. Então muito cuidado na hora de comprar esses suplementos. Bom, o que vai acontecer aqui então? Como que é a produção desse óxido nítrico? Nós temos uma enzima chamada óxido nítrico sintase que toda vez na presença do oxigênio mais do NADPH, ela vai converter a arginina em citrulina, doando um oxigênio e formando aqui a citrulina mais o óxido nítrico. Então, a gente tem essa molécula aqui com uma molécula que atua em vias de sinalização celular. E qual que vai ser então o papel desse óxido nítrico dentro do relaxamento de musculatura lisa, né, que é o exemplo que a gente tem mais bem descrito na literatura? Então, tudo isso vai envolver, primeira coisa, né, a liberação da acetilcolina através de um neurônio parasimpático, e depois essa acetilcolina, né, de uma maneira meio generalista, aqui ela está ativando a óxido nítrico sintase, que está convertendo ali a arginina em citrulina mais o óxido nítrico. Por conta do óxido nítrico ter essa característica de gás, ele consegue se difundir rapidamente através da membrana plasmática. E dentro da célula muscular lisa, esse óxido nítrico ele vai se ligar com uma proteína chamada guanililciclase, que vai converter GTP em uma forma cíclica do GMP. E essa forma cíclica do GMP, que também é um mediador intracelular, vai promover ali o relaxamento das células musculares lisas. Então tudo vai começar através do quê? Através aqui da liberação da acetilcolina por esse nervo aqui na célula endotelial. E essa transmissão, né, de vias de sinalização começa então na célula endotelial, produzindo ali o óxido nítrico, que vai se difundir pela membrana plasmática, produzindo ali um relaxamento ali da célula muscular lisa. Muito bem, aqui a gente tem, né, essa figura que é de outro livro, mas ela tá trazendo ali um pouquinho mais de detalhes, né, de como que vai ser essa via. Então, agora detalhando um pouquinho mais, a gente tem aqui a acetilcolina se ligando ali com os seus receptores de membrana. A primeira coisa que ela vai fazer é envolver ali uma cascata de sinalização que vai envolver um fosfolipídio de membrana. Então, o inositol fosfato, não sei se vocês lembram lá da nossa aula de membrana, a gente tinha várias classes de inositois fosfatos. E esse inositol fosfato 2, ele vai ser convertido em inositol fosfato 3, que por sua vez vai atuar ali no retículo sarcoplasmático da célula endotelial. Curiosamente, né, isso tudo aqui, esse cálcio que vai ser liberado, juntamente com uma via secundária ali da acetilcolina, que vai abrir canais de sódio da membrana plasmática, promovendo a entrada de sódio, vai levar a um aumento do cálcio citoplasmático. E esse cálcio, que também é um mediador intracelular, ele vai se ligar com uma proteína chamada calmodulina, formando um complexo de cálcio mais calmodulina, que por sua vez vai ativar a óxido nítrico sintase, convertendo a arginina em citrulina, produzindo o óxido nítrico. O óxido nítrico, então, se difunde através da membrana e vai ativar uma enzima chamada guanilil ou guanilatociclase, que converte GTP em GMP cíclico.
E esse GMP cíclico, então, ele passa a ter, né, uma função parecida com enzimas. E ele vai, então, fosforilar essa proteína quinase G. E não se sabe ao certo, ela vai reduzir os níveis de cálcio da célula, né, da célula muscular, né, do miócito, produzindo, então, uma vasodilatação. Então, essa seria, né, a via, né, completa desse óxido nítrico, no caso aqui da vasodilatação. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos receptores de membrana. Aí a gente já viu então as vias de sinalização direta e o óxido nítrico, como ele funciona também de uma certa maneira por uma via, né, através da membrana plasmática. Nós vamos ver então as classes de receptores de membrana e como que eles participam dessas vias, né? O primeiro, proteínas de membrana a gente já viu em outras aulas, então não vamos entrar em detalhes na sua estrutura e no seu funcionamento. A gente viu que temos proteínas de membrana que são canais iônicos, então nesse caso seria uma proteína, né, um canal dependente de ligante, então as moléculas de sinalização se ligam nesse canal e promovem ali uma abertura formando um poro hidrofílico onde a gente tem ali o fluxo de íons. Uma outra classe de proteínas de membrana que a gente chama de receptores metabotrópicos, nós temos ali um receptor de membrana que vai estar acoplado a uma proteína e vai produzir ali uma série de funções. E esses receptores metabotrópicos, nós temos duas classes aqui, receptores acoplados à proteína G, que é essa proteína que está aqui, que ela trabalha tanto com vias excitatórias ou vias inibitórias de respostas de sinalização, e nós temos receptores acoplados a enzimas. Então a gente vai ter dentro desses receptores, o mais conhecido deles são os receptores tirosina-quinase, onde a gente vai ter o domínio citosólico e o domínio extracelular. Normalmente são receptores, moléculas que funcionam na forma de dímeros, então as duas moléculas vão se ligar, ativando ali o domínio citosólico, que é um domínio catalítico, normalmente através de uma fosforilação. E numa outra via, a gente tem a molécula de sinalização que vai se ligar formando um complexo e vai ativar uma proteína secundária. Normalmente ali a gente pode também, as fosfolipases trabalham muito assim. Então a gente pode também encontrar algumas formas de otimizar essa cascata de sinalização. Então, fazendo com que as proteínas intracelulares de sinalização elas fiquem próximas do receptor de membrana. Porque o que aconteceria? Se aqui a gente tem essa via onde o receptor, toda vez que ele é ativado, ele vai ativar essas vias, essas proteínas nessa sequência. Se não existisse uma proteína de suporte que vai manter essas outras próximas ao receptor, a gente teria que esperar ao acaso a proteína 1 ser ativada, e depois, ao acaso, a proteína 1 encontrar a proteína 2 e ativá-la, e assim por diante. Então, a gente teria uma resposta de sinalização mais lenta. No entanto, quando a gente tem uma proteína de suporte que mantém essas proteínas intracelulares próximas, toda vez que a gente tiver a ativação desse receptor com a molécula sinalizadora, essa cascata de sinalização ela vai ocorrer mais rápida. Então nós temos uma resposta que vai ser muito mais efetiva. Do mesmo modo, a gente tem ali uma montagem de um complexo de receptor ativado, que é o que a gente tem no caso dos receptores de tirosina-quinase. Então a gente tem um receptor inativo, toda vez que são ligados com uma molécula sinalizadora, a gente vai ter a ativação de um domínio catalítico no citoplasma, e nesse caso é representado aqui por fosforilação desse domínio citosólico, e a gente vai ter a ligação aqui de proteínas efetoras, ou melhor, proteínas reguladoras. E essas proteínas reguladoras elas vão causar ali outros sinais dentro da célula, seja ali para alteração metabólica ou estrutural, ou até mesmo de transcrição gênica. E um exemplo que a gente tem aqui, que é a montagem de um complexo de sinalização com os inositol fosfatos, que são aqueles fosfolipídios de membrana muito importantes.
Então, nesse caso aqui, a gente tem um receptor inativo. Quando ele se tornar ativo, ele vai fosforilar. Então, a gente tem aqui um inositol 2-fosfato agora sendo fosforilado e formando o inositol trifosfato. E, por sua vez, ele estando com esses três fosfatos inorgânicos, a gente vai ter aqui a ligação de uma outra molécula, uma proteína intracelular, sendo agora ativa, liberando aqui seu sítio catalítico. E isso, por sua vez, vai ali levar para a via final de sinalização. Além disso, eu mostrei para vocês ali um modelo de sinalização por fosforilação, mas não necessariamente ele sempre vai ocorrer. A gente pode também ter um modelo de sinalização que é por ligação do GTP. No caso dessas proteínas, seja ela ativada por GTP ou por fosfatos, são proteínas que elas funcionam num estado chamado de binário. Ou elas estão desligadas, ou elas estão ligadas. Então, no caso aqui da proteína que é regulada pela fosforilação, quando tiver aqui a presença do hormônio, ela vai passar do seu estado desligado, uma proteína quinase vai, através da hidrólise do ATP, vai doar um fosfato inorgânico para essa proteína, ela vai se tornar ativa. Quando a gente tiver a remoção ali do hormônio, ou então uma via que vai inibir essa cascata, a gente vai ter uma proteína agora fosfatase que vai remover esse fosfato inorgânico e deixá-lo livre no citoplasma, deixando então passando desse estágio ativado ou ligado para um estágio desligado. Já quando a gente tem uma via controlada pelo GTP, a gente vai ter essa proteína inativa ou desligada, e ela vai estar ligada com a molécula de GTP. Na presença do hormônio, a gente vai ter um intercâmbio da molécula, sai a molécula de GDP e entra a molécula de GTP. Então a proteína passa num estágio ativado ou um estágio ligado. E ao invés de ter uma fosfatase, ou então uma outra proteína que vai fazer essa troca de GTP, simplesmente a hidrólise do GTP, liberando aqui seu fosfato inorgânico, faz com que haja aqui a mudança do seu estágio ativo para o seu estágio inativo. Então a gente vai ter aqui um exemplo efetivo para mostrar como que é esse metabolismo do glicogênio pela proteína quinase A. Então essa proteína ela vai fosforilar a glicogênio sintase e ela vai e também a proteína ela vai fosforilar a proteína fosforilase quinase. Então nós temos aqui a fosforilase quinase no seu estágio inativo. Toda vez que a gente tiver a ativação dessa proteína quinase A, nós vamos fosforilar essa proteína fosforilase quinase. Do mesmo modo, essa proteína quinase A ela ativa, ela vai desfosforilar essa glicogênio sintase. Então a glicogênio sintase ativa, então quando ela estiver ativa ela está produzindo glicogênio, e toda vez que ela estiver fosforilada ela vai estar inativa, ou seja, então é uma via onde você tem a produção de glicose, a conversão de glicogênio em glicose. Então o que vai acontecer? Então numa hora, no mesmo momento que você vai inativar a glicogênio sintase, você vai ativar a glicogênio fosforilase, que converte em glicogênio em glicose. Então, uma mesma proteína efetuando ali dois papéis, Isso aqui pela atividade de fosforilação. Além disso, a gente tem uma outra situação que pode ocorrer nas vias de sinalização celular, que é o quê? Uma via sendo ativada por duas moléculas sinalizadoras. Então, na mesma célula, a gente teria dois receptores de membrana, duas moléculas de sinalizadora, e a proteína efetora ela só seria ativada com a participação dessas duas moléculas de sinalização. São proteínas que também são chamadas de detectores de coincidência, porque eles precisam coincidentemente dos dois receptores ativos. E é uma forma de você regular melhor essas vias de sinalização. E aqui a gente tem alguns mecanismos de ajuste para a sensibilidade dessas moléculas de sinalização.
Então, a célula ela pode deixar sua sensibilidade, ela ser mais sensível a esse sinalizador ou não, né? Deixando ali uma pequena parte, né, de receptores sendo ativados e já produzem essa resposta. Ou, né, em alguns casos, ela vai precisar de uma grande quantidade ali de moléculas de sinalização. É muito comum, né, a gente sempre vê, né, usuários dependentes químicos, né, usuários de drogas, que cada vez eles precisam aumentar as doses de drogas para terem aquela sensação de euforia. E isso por quê? Porque eles estão ali, eles estão reduzindo a sensibilidade dos seus neurônios, né, para aquela droga, para aquela molécula, para aquele fármaco. E esse ajuste dessa sensibilidade, ela pode ocorrer por várias vias, né? Uma delas, né, com que a célula pode diminuir a sensibilidade dessas moléculas é através do sequestro do receptor de membrana. Então, toda vez que o receptor vem para cá, aí ele vai ficar armazenado no endossomo. Sendo necessário, esse endossomo ele vai se fusionar vai produzir vesículas que vão se fusionar com a membrana e ele vai estar aqui liberando o receptor. Ou seja, quando então uma pequena quantidade, né, quanto menos receptores aqui, uma pequena quantidade de hormônio ou de molécula sinal já produziria ali a resposta. Já nessa mesma situação, esse receptor, conforme ele não for sendo utilizado, ele vai ser ubiquitinado e degradado ali por lisossomos. Né? Perdão, ubiquitinado não. Nesse processo aqui ele só vai sofrer uma fusão do endossomo com o lisossomo e vai ser degradado. Uma outra via de sinalização, né, que pode ser inibida é através de um bloqueio, uma inativação do domínio citosólico. Então, alguns fármacos eles fazem esse papel de inativar. Então, mesmo na presença da molécula sinal, você não tem ali resposta efetora porque o domínio citosólico está inativo. Ou essa inativação pode ocorrer ali em proteínas sinalizadoras também. Uma outra via, uma outra possibilidade também é produzir proteínas inibidoras de vias. Então, toda vez, né, que tem ali a presença do hormônio, então tem proteínas inibidoras que estão ali inibindo aquela via. Então, isso é muito comum quando a gente vê, por exemplo, em situações de apoptose. Então, enquanto tem as vias de sinalização, existem proteínas inibidoras. Uma outra particularidade também das vias de sinalização é o que a gente chama de mecanismos de retroalimentação, o que a gente pode chamar de retroalimentação negativa ou positiva. Então, o exemplo mais clássico que a gente tem é a retroalimentação formada pelas células do fígado, ou melhor, pelo fígado e pelas células do pâncreas. Então, no pâncreas nós temos células beta e células alfa. Então, toda vez que entra o alimento, a gente tem uma alta taxa de glicose que vai inibir as células alfa, enquanto vai estimular as células beta. E essas células beta produzem insulina. E essa insulina, por sua vez, ela também retroalimenta essa célula alfa para fazer a sua inibição. Além disso, a insulina ela vai ter ali um papel no fígado que vai promover a absorção da glicose e armazená-la na forma de glicogênio. No entanto, toda vez que a gente tiver uma baixa taxa de glicose na corrente sanguínea, essa célula alfa que estava inibida, ela vai ser estimulada e produzir agora um glucagon, que é um hormônio que vai no fígado quebrar o glicogênio e liberar a glicose. E por sua vez, esse glucagon também ele vai atuar aqui, fazendo essa inibição dessa célula beta. Então aqui do lado a gente tem um resumo do que são esses mecanismos de retroalimentação. Então a gente vai ter um estímulo que produziu essa molécula A e A produziu a molécula B. E a molécula B ela retroalimenta positivamente A para aumentar a produção de B. Então ela está dando aqui uma participação, aumentando sua produção. No entanto, quando a gente fala de uma retroalimentação negativa, o estímulo produziu o A e produziu o B, e o B ele interage diminuindo a produção do A. Então ele está diminuindo também a produção do B. Então são mecanismos que controlam de uma certa forma indireta essa intensidade da resposta à molécula sinalizadora.
Então, na prática, na proteína, como que isso ia ocorrer? Então, a gente teria aqui a enzima inativa, vai ter a molécula ligante, que não necessariamente é ali o receptor de membrana, a gente está falando que pode ser de uma proteína citosólica, e essa molécula, esse ligante sinalizador, ele vai ativar então essa enzima. E essa enzima faz o que? A produção, né, desse produto aqui, ó. Então, ele pega esse substrato e converte nesse produto. E no mecanismo de retroalimentação, esse produto ele se ligaria aqui na enzima e deixaria a enzima muito mais ativa, produzindo ainda mais essa molécula. Então aqui a gente tem um exemplo de retroalimentação negativa, né? Quais são as proteínas que podem participar dessas vias, né? Então a gente vai ter aqui uma fosfatase 1 e ela vai estar fosforilando essa proteína quinase. Então a gente tem aqui a molécula, a proteína quinase, né, inativa, a quinase sinalizadora, que vai fazer esse papel, né, de fosforilar essa proteína E, ou essa molécula E, que aqui é a proteína quinase. Ela fosforilada, então ela vai produzir aqui, ela vai retardar, vai retroalimentar negativamente essa fosfatase 1, que ela estaria altamente ativa. Então, ela vai diminuir a atividade dessa fosfatase pela fosforilação. Então, toda essa proteína E, que é fosforilada pela fosfatase, ela agora começa a trabalhar menor. Então, essa fosforilação, essa produção, ela é diminuída. Se a gente fosse colocar num gráfico para mensurar isso, seria mais ou menos como? Então, a gente teria aqui a atividade da proteína quinase, ela aumentada, isso aqui, né, na presença do sinal. Quando a gente tem aqui um mecanismo de retroalimentação, né, com retardo, né, mais curto, né, ou seja, um retardo mais rápido, você teria aqui ela aumentada e rapidamente ela diminuiria aqui a sua atividade. Já uma retroalimentação negativa, né, por um período mais longo, ela teria, né, uma resposta, um gráfico mais ou menos assim, onde essa inativação ela não seria tão efetiva. E no caso da retroalimentação positiva, nós teríamos aqui a proteína quinase, a proteína sinase, fazendo ali o seu papel, né, de ativar essa sinase E. E essa sinase E, ela faria uma retroalimentação positiva ativando essa proteína aqui. Então, você teria um aumento, né, dessa proteína aqui produzida, fosforilada, melhor dizendo. Isso aconteceria como? Né? Ao longo do tempo, aqui numa situação normal, você teria ali a molécula sinalizadora e ela viria aqui e aumentaria. Com a retroalimentação positiva, essa resposta é muito maior, então você vai ter uma atividade dessa proteína muito maior. E isso é interessante, isso vai acontecer muito nas proteínas de divisão celular. As proteínas do ciclo celular, a gente observa muito bem esses efeitos de retroalimentação positiva ou negativa, já que a célula não tem ali o DNA, o núcleo presente, né, na forma de DNA desespiralado. O DNA está compactado como cromossomo. Então, esses mecanismos de retroalimentação controlam essa atividade sem ser necessária essa produção de novas proteínas. E aqui a gente vai entrar agora, né, em algumas vias mais específicas, né? A primeira delas que a gente vai falar aqui é a via de sinalização pela proteína G. Tá aqui retroalimentação negativa ou positiva, mas aqui a gente vai estar falando só da proteína G. Então a gente tem aqui o receptor de membrana na proteína G, e a proteína G por si só é essa estrutura que está aqui, que são 3 subunidades proteicas, uma subunidade alfa ligada com uma molécula de GDP, uma subunidade beta e uma subunidade gama. Então a gente já viu aqui que a moeda de troca energética é o GTP. Então toda vez que que esse complexo receptor mais proteína G estiver inativo, a gente tem a molécula de GDP ligada. Veio a molécula sinalizadora extracelular, a gente vai ter uma troca do GDP pelo GTP. E essa troca vai mudar a conformação da subunidade alfa, liberando ela aqui do receptor de membrana e liberando esses complexos alfa, beta e gama ativados. Então vamos dar uma olhada aqui nessa proteína G quando ela vai ativar aqui, atuar por uma via chamada de fosfodiesterase. E esse tipo de sinalização ele é muito comum em neurônios, né, estimulados pela luz.
Então, toda vez que a gente tiver a presença de luz, né, lá nos cones ou nos bastonetes, você vai ter ali, né, a ativação dessa proteína G, e ela vai liberar essa sua subunidade alfa, que por sua vez vai ativar essa proteína chamada fosfodiesterase, que vai fazer o quê? A conversão de GMP cíclico em GMP. E essa mudança, essa clivagem aqui desse GMP cíclico, leva ao fechamento de canais de cálcio dependentes de GMP cíclico. Isso faz o quê? Com que haja uma alteração do potencial de membrana dessas células, desses receptores de luz dos bastonetes. E aí você tem ali todo um potencial de ação desencadeado para o sistema nervoso. Vamos adiante. E agora a gente vai falar da proteína G atuando ali via adenililciclase ou adenilatociclase. E nesse caso aqui, essa adenilatociclase, que é a nossa proteína-chave aqui, ela pode trabalhar tanto com características, né, inibitórias pela proteína G, quanto com características excitatórias. Ou seja, uma molécula sinalizadora que ativou aqui essa proteína G, essa subunidade alfa, pode ter um efeito excitatório da adenilatociclase. Por outra via, uma outra molécula sinalizadora vai ativar essa subunidade que pode exercer ali uma função inibitória nessa adenilatociclase. E essa adenilatociclase, por sua vez, qual é o papel dela? É a formação de uma estrutura chamada AMP cíclico. Então ela vai converter ATP em AMP cíclico, e esse AMP cíclico, que esse é um mediador intracelular, vai ativar uma proteína quinase A. E aí a gente vai ter outras funções. A gente vai ver uma via completa, né, desse AMP cíclico. E a produção desse AMP cíclico dentro da célula, ela é muito, muito rápida. Então a gente tem aqui um exemplo de um neurônio, né, um tempo zero, e a presença ali de um neurotransmissor, uma molécula sinalizadora, que é a serotonina. Depois de 20 segundos, olha a quantidade de AMP cíclico formado dentro da célula, ou seja, é muito rápido o tempo de resposta. E o AMP cíclico ele é formado a partir do ATP, né, por uma reação, né, catalisada pela enzima adenilil ou adenilatociclase. E ela vai remover os dois fosfatos de uma maneira só, de uma forma só, na forma de pirofosfato. Então essa adenilatociclase ou adenililciclase vai pegar a molécula de ATP, remove os dois fosfatos e a gente vai ter aqui uma porção cíclica desse fosfato com a molécula de açúcar aqui. Então a gente tem aqui o AMP cíclico. Para que haja, né, a quebra, né, desse AMP cíclico, a gente vai ter uma fosfodiesterase que vai quebrar, vai clivar essa ligação aqui e vai deixar a proteína agora como só AMP. Vamos dar uma olhada então numa resposta que a gente tem, que envolve a formação do AMP cíclico e da adenililciclase, que é a epinefrina ou adrenalina. Isso é muito comum, né, a gente observar em mecanismos, né, de fuga, né, da presa quando vê o predador. E quando, né, essa presa está fugindo ali do predador, ela precisa de um aumento, um consumo maior de glicose. Então, como que o organismo vai liberar a glicose rapidamente para a corrente sanguínea? É através de uma via que vai envolver a adrenalina. Então, a adrenalina, encontrando ali o seu receptor da proteína G, vai liberar ali a proteína G e ela vai ativar a adenililciclase, que por sua vez converte ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico então ativa a proteína quinase A e vai ativar uma fosforilase, que converte glicogênio em glicose. Então a gente viu que o grande papel do AMP cíclico é ativando ali essa proteína quinase. Então a gente tem aqui a proteína quinase, vejam, né, só representado aqui, são 4 domínios, 2 domínios de ligação de AMP e 2 domínios catalíticos. Toda vez que a gente vê então a ligação do AMP cíclico nesses domínios,
a gente vai ter a liberação desse domínio de ligação e a liberação dos domínios catalíticos. Então vamos dar uma olhada em outra via aqui, como que isso vai funcionar. Agora num mecanismo relacionado à transcrição de genes, não mais, né, de ativação de fosforilases. Molécula sinalizadora se ligou com o receptor de membrana da proteína G, liberou a proteína G aqui e ela ativou a adenililciclase. A adenililciclase então promoveu a formação de AMP cíclico. O AMP cíclico, por sua vez, se ligou com a proteína quinase A, liberou o domínio catalítico da proteína quinase A, que entrou dentro do núcleo, sendo reconhecida pelo complexo poronuclear. E lá dentro do núcleo, uma proteína chamada CREB, que estava inativada, ela se torna ativa através de uma fosforilação e ela forma, né, um complexo de proteína junto com uma proteína de ligação a CREB, essa CBP. E todo esse complexo aqui inicia uma via de transcrição gênica. E a gente tem uma outra via que vai envolver a proteína G, que vai ser atuando com uma proteína chamada de fosfolipase. Então, essa proteína G ativa, ela vai ativar a fosfolipase C, ou tem outras fosfolipases também, que vão ali fosforilar inositol fosfatos da membrana. Então, essa fosforilação que vai causar, consequentemente, uma liberação do inositol fosfato com 3 fosfatos inorgânicos. Esse inositol fosfato ele vai interagir com receptores de cálcio da membrana plasmática, produzindo a liberação do cálcio. E aí esse cálcio ele vai interagir com a calmodulina, realizando outras respostas dentro da célula. E essa proteína aqui de ligação, que fez um papel aqui no inositol fosfato, que agora ele vai se transformar de inositol fosfato 2 para a proteína DAG, vai se ligar com uma proteína quinase C. E aí vai ter outras vias, outras cascatas envolvidas. Então vamos dar uma olhada aqui como que esses receptores aqui eles atuam. Então aqui, né, nessa outra figura, então a proteína G ativada com o receptor de membrana ativado, liberação da proteína G que ativou a fosfolipase. A fosfolipase então por sua vez faz a clivagem desse inositol fosfato. E o inositol fosfato se liga com o receptor de cálcio lá no retículo endoplasmático. E esse receptor faz a abertura dos canais de cálcio que são liberados para o citoplasma. Por sua vez, então, o que aconteceu aqui com essa molécula de diacilglicerol que estava ligada aqui com o inositol trifosfato, ela vai se ligar com uma proteína quinase C ativada, juntamente com a participação do cálcio, e vai desenvolver ali uma resposta dentro da via. Vejam que isso não necessariamente vai ocorrer. Então, o cálcio ele pode se ligar nessa proteína quinase C, mas também ele pode se ligar com a calmodulina, como a gente já viu. E aí a calmodulina ela vai ter outros papéis. E a gente viu naquele caso lá que era a ativação da óxido nítrico sintase. E o cálcio, como que ele vai, então, ele vai voltar para o retículo sarcoplasmático? Ou melhor dizendo, como que a célula depois vai baixar os níveis de cálcio dentro do citoplasma? E isso vai ser por duas formas. Ou, por uma bomba de cálcio, mandando esse cálcio, do citoplasma para o meio extracelular, uma calcitepease, ou por um trocador de cálcio com sódio, nesse caso aqui, trazendo sódio para dentro da célula, e depois vai ter que ter uma sódio-potássio TPase para levar ali a homeostase celular. E aqui são mecanismos que a gente tem para trazer de volta esse cálcio para o retículo endoplasmático, uma bomba de cálcio no retículo, ou esse cálcio ele pode ser imobilizado no citoplasma, ou ele pode ser transportado para dentro da mitocôndria com um cotransportador de cálcio com prótons. Então a gente vê aqui uma resposta mediada pelo cálcio. Então a gente tem aqui o receptor de membrana, a epinefrina, vai ativar a proteína G ativa, ativou a fosfolipase C, que liberou a molécula de diacilglicerol com inositol fosfato 3. Inositol fosfato 3, então,
liberou o cálcio e o cálcio ele interagiu com a calmodulina, produzindo ali os efeitos do hormônio. E aqui, gente, nós vamos falar dos receptores tirosino quinase ou tirosino sinase, né, como vocês quiserem. A primeira coisa desses receptores, né, diferentemente dos receptores associados à proteína G, eles não têm ali uma região que vai estar relacionada com uma proteína e desencadear uma resposta. O domínio citosólico desses receptores ele é fosforilado. Então, ele é um domínio que tem ali as tirosinas e as quinases, e elas que são fosforiladas e vão desencadear aquelas respostas. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como que isso seria. Nesse caso aqui, um receptor dímero, né, então precisaria de duas moléculas. E aqui a gente tem 3 sítios aqui que são fosforilados e vão ativar essas proteínas. Mas, normalmente, o que você tem aqui nessas vias não necessariamente vai ser um dímero, pode ser um receptor só. E aqui a gente tem as variedades, né, as variabilidades de receptores. Então, proteína sinal, né, fatores de crescimento, insulina, efrinas, né, fatores estimuladores de colônias de macrófagos, e né, os seus receptores e as respostas, né, mais comuns que a gente tem, né, fatores de sobrevivência, crescimento, proliferação, diferenciação em tipos celulares, sinal indutor do desenvolvimento, né, a utilização do carboidrato na síntese de proteína, estimula a sobrevivência e crescimento de neurônios, ou seja, né, mais variados tipos de respostas. Um tipo de resposta bem comum que a gente tem é o que a gente tem das inibições ali de vias de apoptose. Então, nessa inibição da via de apoptose por uma proteína chamada PI30 quinase-ATK, é uma via onde a gente vai ter, sem o fator de crescimento, a gente não tem a proliferação celular. Com o fator de crescimento, você tem ativação dessa proteína quinase ativa, ativando, por sua vez, essa ATK e inativando essa TSC2. E essa via inativa, ele vai promover a ativação dessa via da proteína Rheb-GDP. E aí você tem a proliferação da célula. Sem o fator de crescimento, essa proteína que estava inativa, ela é ativa e vai, por sua vez, inativar a via da Rheb. Então, enquanto uma está ativada, a outra fica inativa. E no controle aqui da apoptose, como que essas proteínas da classe TOR vão funcionar? Como a gente já viu lá nos primeiros slides, para que a célula ela sobreviva, ela precisa estar recebendo esses sinais de sobrevivência celular. Se a célula para qualquer tipo de sinalização, então ela tem ali uma morte celular. Então a célula ela já está pronta para morrer em qualquer momento. A única coisa que ela precisa não é um sinal, é a falta de um sinal, a falta de sinalização que leva ela à morte celular. Então esses receptores tirosina quinase é o que são responsáveis por manter a sobrevivência da célula. Toda vez que eles são ativados, né, esses sinais de sobrevivência celular, que são, pode ser qualquer tipo de molécula, como por exemplo a insulina, eles vão fosforilar aqui seus domínios tirosina quinase, vão ativar ali aqueles inositoses fosfatos, os inositoses fosfatos ativos, né, formam complexos junto com essas proteínas PDK e AKT, e esses complexos aqui, ativados pela mTOR, se dissociam aqui fosforilando essas proteínas BAD. Então, essas proteínas BAD aqui, que são proteínas inibitoras da apoptose, elas estão constantemente ativas pela ativação dessa via aqui que envolve a mTOR e a ativação dessa AKT. E com isso a apoptose está inibida. Se a gente tiver, cessar esse bloqueio, a gente não vai ter ativação dessas vias e essa AKT está inativa. Então as proteínas inibidoras da apoptose elas vão estar inativas. E logo que você não tem essas proteínas, você vai ter aqui o processo de apoptose.
Outra característica desses receptores de tirosina quinase, como a gente está vendo agora, eles não estão em dímeros. A gente encontra esse tipo de conformação no olho de insetos. Então, o olho de inseto ele é formado por múltiplas células, né? Então a gente tem aqui um conjunto de 8 células, e a sinalização que a gente tem é aquela sinalização dependente de contato. Então a gente tem um exemplo aqui da sinalização da célula R8 com a célula R7. Então ele vai fazer uma via, uma cascata de sinalização. Então essa célula foi a que recebeu a informação e vai transmitir a informação para essas outras células adjacentes. Então vamos dar uma olhada como que isso seria. Uma proteína da membrana da célula R8, uma proteína chamada BOS, vai interagir com o receptor, né, tirosina quinase da célula R7. Esse receptor, né, é RTK. E ele estando ativo, ele vai fosforilar uma proteína adaptadora, e essa proteína adaptadora ela vai fazer o intercâmbio de uma proteína chamada RAS, o intercâmbio do GDP para GTP. Então essa proteína RAS ligada com GDP agora se torna uma RAS ligada com GTP, que vai desencadear lá os sinais para transmissão lá do impulso nervoso, né, ou para a formação da imagem aqui no olho do inseto. E aqui a gente tem basicamente um resumo, né, do que a gente viu ali dessas duas funções desempenhadas pelos receptores da tirosina quinase e os receptores associados à proteína G. Então a molécula sinalizadora na proteína G, a gente viu a via da adenilciclase, formando o AMP cíclico, ativando a PK e as proteínas reguladoras de genes ou proteínas-alvo. Além disso, a proteína G ela pode ativar a fosfolipase C. Em uma via, ela ativa a inositol fosfato 3, cálcio, calmodulina e calmodulina quinase, que tem também os mesmos efeitos. Ou a fosfolipase, ela vai, na outra via, ela vai liberar o diacilglicerol, pela clivagem do diacil mais o inositol fosfato, ativando a proteína quinase C, que também tem várias funções. E nas vias dos receptores tirosina quinase, a gente viu ali, né, a inositol fosfato 3 quinase, inositol fosfato 3, a PDK e a AKT, que são ali as proteínas relacionadas à apoptose. E a gente viu, né, nessa do olho do inseto, que são aquelas proteínas RAS. Então, olha só, para a gente ter aqui uma ideia, né, o que seria, né, essas proteínas-alvo, né? A gente tem aqui apenas essa via de receptores tirosina quinase, GRB2, RAS-GF-SOS e proteína RAS. Qual é o destino das proteínas formadas? Então, olha só esse mapa de proteonômico, genômico dessas proteínas RAS. É muita proteína. Então, as vias de sinalização que a gente viu até agora foi só a superfície. Então, elas são bem mais complexas. Se você for ver a ponto, né, a ponto efetor, o que vai acontecer lá no final da via. E aqui, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da sinalização em plantas, né? A gente vai falar de alguns hormônios de plantas, né? Principalmente se você for aluno da área de ciências agrárias. A primeira coisa, né, a gente pode pensar que eu vou trazer uma coisinha para a gente pensar. As plantas, elas sentem dor, né? Principalmente quem é vegetariano, né, não come carne animal, porque, né, tem toda a questão do trato com o animal, né, a questão da dor, mas as plantas, eu vou falar para vocês, sim, gente, elas também sentem dor. E isso foi visto por um artigo aqui de resposta à herbivoria em arabinoses thaliana. Na verdade, não é aquela dor que a gente conhece, porque, como vocês sabem, a planta não tem um sistema nervoso, né? Mas elas têm uma resposta de sinalização mediante ali um processo de herbivoria. Então, toda vez que essa planta, né, ela sofrer ali um dano estrutural, e esse dano aqui, ela vai ter uma defesa química, né, principalmente para reparar os tecidos danificados. E isso vai envolver, né, a liberação de cálcio, né, e esse cálcio vai circular aqui pela seiva da planta, e esse cálcio ele vai ser em resposta de receptores do tipo glutamato.
para a propagação desses canais. É muito parecido com o que a gente tem lá nos mamíferos, né? E foi um sinal que foi descoberto aqui nas plantas. Então vamos dar uma olhadinha num vídeo que ele vai ilustrar bem legal isso. Então o que está acontecendo aqui? A lagarta comendo aqui a planta. Olha só o glutamato sendo dispersado aqui ao longo da planta. Vou voltar aqui um pouquinho. Vejam, à medida que ela está comendo, olha aqui a dispersão aqui do glutamato, gente. É muito legal. Então, a gente tem aqui alguns outros exemplos, né, de vias de sinalização, né? Além disso, né, que a gente já viu, um modelo ali de via de sinalização é o que a gente tem aqui de diferenciação do meristema e do caule. Então, o que a gente vai ter? Então, a gente tem essa região aqui que é chamada de meristema, e a gente vai ter essas células aqui que vão secretar um peptídeo, né, chamado CLV3. E esse CLV3, ele vai aqui interagir com receptores de membrana, CLV1 e CLV2, formando um complexo. E aí esse complexo vai ser fosforilado e vai ativar ali uma proteína da família Rho. E essa proteína, por sua vez, ela vai, né, ativar outras proteínas que vão interagir na transcrição de genes. E aí essa transcrição gênica vai fazer com que haja ali a diferenciação dos meristemas e caules. Numa outra via de sinalização, a gente tem ali uma sinalização em resposta à auxina, que é um hormônio vegetal. Então, na ausência da auxina, a gente vai ter ali genes que vão estar inativos, né? Então, você não tem ali a transcrição de genes. Então, você vai ter, sem a auxina, você vai ter essa proteína chamada AUXIA ligada aqui ao sítio de transcrição do gene. Então, você vai ter aqui uma inibição dessa proteína de transcrição gênica. Agora, na presença da auxina, ela vai interagir com uma proteína receptora da auxina, e essa proteína receptora vai interagir junto com a proteína chamada AUXIA, formando um complexo. E esse complexo, por sua vez, ele vai fazer a retirada dessa proteína AUXIA e ela vai ser obictinada e vai ser degradada pelo proteossomo. Uma vez então que essa proteína foi retirada, a gente vai ter aqui a proteína ARF ativa. E a transcrição dos genes ela é iniciada. E aqui uma molécula, né, de auxina, só para a gente ver a sua estrutura química. Nessa outra via de sinalização, em resposta ao etileno. Então a gente tem aqui receptores, né, que são chamados, né, de CTR1, que são os receptores de etileno. Então toda vez que a gente tiver ausência desse etileno, a gente vai ter esses receptores ativos. Ou seja, é uma via que ela está ativa sem a presença do etileno. Então essa proteína que vai fazer a transcrição de genes, ela sempre vai ser poliobictinada e degradada pelos proteossomos. No entanto, quando a gente tiver a presença do etileno, a mudança conformacional do receptor de membrana vai inativar essa CTR1. E aí, com isso, essa proteína EN3 ela não vai ser degradada pelo proteossomo e ela vai promover ali a transcrição dos genes. Nesse outro modelo aqui, a gente tem um mecanismo de sinalização em resposta à luz, aonde a gente vai ter a luz vermelha, né? Então ele é um fitocromo, e esse fitocromo, toda vez que ele for estimulado pela luz vermelha, pelo comprimento de onda vermelho, ele vai se autofosforilar. Então é uma autofosforilação induzida pela luz. E ele se autofosforilando, ele vai se tornar ativo. Ele é reconhecido pelo complexo poronuclear e lá ele vai ativar proteínas de regulação gênica. Então são proteínas em resposta à luz vermelha. Normalmente proteínas, né, de amadurecimento de frutos, né, que são relacionadas também ao ciclo circadiano da planta. Bom, e era isso, gente, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Não deixem de fazer as atividades, quaisquer dúvidas, postem nas plataformas. Um abraço a todos, tchau, tchau.